Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Amém. Pode assentar. O que é a ressurreição? Já pensa essa pergunta, o que é a ressurreição? A ressurreição é o fato culminante que começou lá no Éden. No Éden começou a história da ressurreição. No Éden, a natureza humana caiu, pecou, morreu. No Éden, o diabo venceu aquela batalha, mas ele não venceu a guerra. Deus havia criado um paraíso, um jardim perfeito, perfeito, inigualável. E Deus colocou o homem naquele paraíso que Deus havia criado. A Bíblia diz que o diabo, através do corpo da serpente, ele conseguiu convencer a criatura humana, a criação humana. E a criação deu ouvido a ele. E porque deu ouvido a ele, quebrou o princípio da obediência a Deus. E porque quebrou o princípio da obediência a Deus, perdeu a majestade divina que estava sobre a criação. E a palavra de Deus diz que Deus entra em cena para que a morte não perpetuasse ali. Era um jardim perfeito. Se Deus não tivesse intervido ali, a morte teria vencido, não apenas aquela batalha, mas todas as outras batalhas. A palavra de Deus diz que Deus tirou o homem, Deus expulsou a criação do paraíso. E a coisa foi tão séria que Deus colocou uma espada de fogo para que o homem não pudesse tentar cair na besteira de voltar para lá. Ele não tinha mais condição de estar ali, no estado em que ele se encontrava. E a partir dali, a tragédia humana, ela vem num crescente. A partir dali, o primeiro homicídio acontece na terra. A partir dali, as desgraças vão num volume cada vez maior. Às vezes a gente diz assim: eu não imaginava que pudesse ouvir uma coisa dessa. Mas o diabo, como grande maestro das deformidades, ele vai criando cada vez algo mais grave e pior do que outro. De repente tem
filha se deitando com o próprio pai. De repente tem filho contando a vergonha do próprio pai. De repente entra a poligamia e as desgraças vão num crescente que vão assustando cada vez mais. E as desgraças, elas não param. E elas continuam. E no meio de todo esse caos, a pergunta é: será que existe algum fio de esperança para essa humanidade que parece que está completamente perdida ou completamente instrumentalizada pelo diabo? Será que tem esperança? Tem sim, tem um fio de esperança. E o fio de esperança, ele foi o brado que começou lá na cruz do Calvário, quando ele disse: tudo está consumado. E ali foi o preâmbulo da vitória. Porque a partir daquele momento que, Pai, tudo está consumado em tua mão, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a partir dali, é um percurso muito pequeno de dias. Aquilo foi sexta-feira. E a sexta-feira terminou com o Deus que se fez carne, morto numa cruz. Mas ele não pode ficar ali, porque vem o sábado, ele é sepultado. E o texto vai dizer para nós que na manhã do primeiro dia, no domingo, Marias se levantam e elas têm uma preocupação ainda no coração. Elas querem levar um perfume para depositar num cadáver. Porque na cabecinha delas, e não podemos culpar, na cabecinha delas, a morte era a estação final, a morte era o monstro que o pecado trouxe. A morte nos assusta até hoje. A morte é alguma coisa que faz com que a gente sinta até calafrio. Ainda hoje é assim. Ainda hoje dói, ainda hoje ela mexe conosco. Você lembra da história? Elas saem bem cedo, ainda escuro, levando perfumes, aromas, e elas têm uma questão dentro delas: quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra grande que foi colocada na porta daquela sepultura? Quem vai remover? Elas não têm força, elas sabem que elas não podem fazer isso. Além da pedra, tem guardas romanos. O texto diz que quando elas chegam, um terremoto de Deus acontece, um lampejo de Deus, uma visita de Deus, e desce varão resplandecente, e aquela pedra é tirada do local. Os guardas estão perplexos, mas o varão de Deus conversa com elas, e diz para que elas tenham paz, e não devem temer, porque a quem elas procuram não está mais naquele local. Ele está vivo. A única religião do planeta, a única religião da história da humanidade que não tem um mártir, ela tem alguém que está vivo. E por que eu li esse texto agora de Atos dos Apóstolos? Por algumas razões. Atos foi escrito por um médico, Dr. Lucas, o médico amado. Tem duas coisas que o médico tem que vigiar no seu ofício. O médico, em todas as eras, em todos os tempos, ele é regido por padrões. O médico, em todas as eras, você vai na história e você vê que há séculos passados chegavam a ser apedrejados. O médico, ele é regido por normas de conduta. Hoje no Brasil nós temos o Conselho Federal de Medicina. E o médico tem que ter muito cuidado naquilo que ele prescreve, naquilo que ele assina. É muito sério isso para a medicina. Porque ele pode jogar por terra toda a sua formação. Uma conduta improcedente anula todo o seu curso. O Brasil tem acompanhado aí um dos grandes
médicos da área da inseminação. Hoje é um preso, condenado, sentenciado, e não apenas isso, descredenciado. Ele não pode mais usar o seu título de doutor, de médico. A justiça tomou isso dele, ele é indigno para isso. Um médico não pode dizer que um paciente está morto quando não está morto. Ele vai ser processado se ele declarar um óbito em alguém que não está em óbito ainda. Mas também o médico vai cair no descrédito se ele afirmar que o morto está vivo. Por que Atos foi escrito por Lucas? Porque Deus é perfeito em tudo o que faz. Aqui está um médico falando. E ele começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro relatando todas as coisas. Aí ele fala daquele que fora morto, do defunto. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele coloca o verbo no tempo presente. Ele coloca o verbo do morto que fora morto numa ação presente e continuada, relatando todas as coisas que Jesus começou, não que fez, mas que começou a fazer e a ensinar. Ele poderia ter colocado o verbo no tempo passado, porque teoricamente ele estaria falando de alguém que estava morto, que tinha morrido. Mas ele não diz isso. Ele diz que ele começou a fazer e a ensinar. Ele está fazendo ainda. E é um médico que está falando isso. Versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, vírgula, foi elevado às alturas. Uau! Todo morto no seu tempo é colocado para baixo. Todo morto no seu tempo é colocado na sepultura. Todo morto no seu tempo é colocado na terra. Mas o médico está dizendo que esse aqui, esse foi para cima, foi levado às alturas. Versículo 3. A estes também, depois de haver padecido, vírgula, e entre vírgulas ele vai dizer, se apresentou vivo. Quem está dizendo isso é o médico. O médico está dizendo que o que fora morto se apresentou vivo. E não é um fantasma. E não é um fantasma. O que morreu se apresentou vivo. Ele não foi visto, não disseram. Ele se apresentou vivo. E o médico vai dizer assim, vírgula, com muitas provas incontestáveis. Diga comigo assim, provas incontestáveis. É que aquilo que não se pode discutir, não se pode duvidar, incontestáveis. Ah, eu acho que eu vi um vulto. Não, não foi um vulto que você viu. Ele está vivo, ele ressuscitou. Mas como se fosse pouco, ele vai além, ele vai além, ele vai além. Diga comigo assim, aparecendo-lhes durante 40 dias. Ah, pastor, foi um sistema nervoso, alguma coisa que deu um tremelique no caixão e mexeu? Pastor, foi uma morte, pastor, mas não foi bem uma morte, aquilo foi uma coisa que mexeu e deu um tremelique. Eu lembro que eu caçava rã, quando eu era pequeno, garoto, adolescente, e rã é um bichinho engraçado, que você mata ela, mas quando você vai limpando ela, ela dá um tremelique. E você, meu Deus, que maluquice é essa? Parece que é uma carga que tem de energia, não sei, que ela, você sabe que ela está morta, mas ela dá uma mexida. Quem não lembra, quando a gente criava a galinha caipira, e cortava o pescoço da galinha? Ah, eu lembro dessa cena. Você passa a faca no pescoço, e a bichinha sai pulando pelo meio do quintal, com o pescoço cortado. Você, meu Deus, isso é um fantasma. Entrou um bicho nessa galinha aí. Entrou um demônio aí.
que o pescoço está cortado, decepado, mas a bicha sai se batendo com o pescoço cortado. Ela pode até se bater um pouquinho, ela pode até se bater 30, 40 segundos, mas ela não pode se bater 40 dias. Aparecendo-lhes durante 40 dias, e não apenas aparecendo, falando. Ele fala, aquele que tinha morrido, ele está vivo, ele fala, 40 dias falando, ele está vivo. É o médico que está dizendo isso, ele é o médico, ele é o médico. Ele não é, pastor, ele tomou uma pinga forte, ele tomou uma bebida forte, pastor, ele tomou lá o chazinho lá do Daime lá, e ele ficou assim. Não, ele é médico, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Versículo 4. Aí, irmãos, parece que Lucas, ele resolveu assim, abusar do abuso, abusar do abuso, de dizer, olha, eu vou bater nisso até a ficha cair para vocês. Ele está vivo, ele subiu, ele fala, 40 dias, provas incontestáveis. Ele vai dizer agora, e comendo, diga, e comendo com? Irmãos, morto come, irmãos. Morto come, irmãos. Come, Bete, morto não come. E comendo com eles. Irmão, não foi comendo sozinho não, porque, não, eu acho que eu vi ele comendo lá. Lembra da pitonisa? Não, eu acho que eu estou vendo Samuel, está vendo Samuel subir. Não é pitonisa não. É alguém que está vivo e que está comendo, que anda, que caminhou lá em Emaús, que andou quilômetros de estrada fora. Ele está vivo, ele come. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. O que mais me impressiona na Bíblia, é que nós perdemos isso um pouco, eu vou dizer que nós perdemos isso um pouco, é que tem um texto aqui sutil dentro da palavra, e eu quero ler esse texto para você e ver uma coisa interessante. Atos capítulo 1, versículo de número 20. Vamos 19, para facilitar, bota o 19. Olha um detalhe sutil na palavra. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. 20, porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. De quem que a Bíblia está falando sobre aqui? De quem sobre é? Sobre quem? Sobre Judas. O tema aqui é sobre Judas. Judas vendeu Jesus, Judas traiu o Senhor, e depois de trair o Senhor, Judas partiu para a morte. Ele é o primeiro suicida da palavra de Deus. Então Judas foi um dos 12. Judas vendeu, traiu, cometeu suicídio, está morto, não existe mais. Jesus também já não está mais entre nós, porque ele também morreu e ressuscitou. A escola apostólica, ela faz uma assembleia, faz uma reunião, e a reunião é para escolher alguém para ocupar o lugar de Judas, porque eram 12, Judas tomou o caminho da morte, ficou 11, então precisa escolher alguém. Irmãos, olha que coisa sutil. A assembleia está reunida. Versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre... Olha isso, hein? Esses pontinhos precisam mexer conosco. Consegue sublinhar isso aqui? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre... Diga assim, critério número 1. Teria que ser alguém que tivesse tido uma convivência, um acompanhamento com Jesus
enquanto ele estava fazendo o quê? Andando. Enquanto ele estava vivo. Então o critério de escolha tem que ser alguém, é necessário ser alguém que acompanhou todo o tempo. Quantos anos o ministério? 3 anos. Todo o tempo de Jesus vivo. Agora diga assim, esse não era o único critério. Esse era o primeiro. Diga, o mais importante critério, olha o 22 agora. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua, grife essa expressão, um destes se torne testemunha conosco da sua. O critério mais importante para um discípulo de Jesus era crer, número 1, que ele existiu e viveu, número 2, que ele morreu, número 3, que ele ressurgiu da morte. Se você tem dúvida da ressurreição, eu vou dizer para você uma coisa muito dura, você ainda não é discípulo. Se você tem dúvida da ressurreição, me perdoe, você é qualquer coisa, menos discípulo. O critério é esse aqui, um desses se torne testemunha conosco, tem que ser testemunha. E o que é uma testemunha, irmãos? Uma testemunha é alguém que tem certeza do que está falando. Se perguntar para você de sobreponto assim, o que você acha? Ele está vivo ou está morto? Eu vou perguntar, o que vocês acham? Ele está vivo ou está morto? Um desses se torne testemunha conosco da sua o quê? Ressurreição. Diga assim, ele está vivo. Ele está vivo. Diga, e ninguém me convence do contrário. Está vivo, ele está vivo. Eu sou testemunha disso, ele está vivo. E por que eu sei que ele está vivo? Porque eu sinto a presença dele todo dia. Por que ele está vivo, irmãos? Porque ele está conosco todos os dias. A gente sente a presença dele todo dia. Ele está junto de nós. Ele está do teu lado. Qual é o valor da ressurreição então? Saindo daqui da Bíblia, saindo desse texto e trazendo para cá, trazendo aqui para o meu dia a dia aqui. Qual é o valor da ressurreição? O valor da ressurreição é que tudo que eu vejo, diga assim, tudo que eu vejo, tudo que eu passo, tudo que eu sofro, tudo que eu experimento, tudo que eu provo, tudo que eu choro, tudo que me machuca, diga assim, tudo isso é relativo. A verdade maior é que ele está vivo. E porque ele está vivo, eu vou ressurgir também. A verdade maior é essa, porque ele está vivo, eu vou viver também. É por essa razão que você vai entender, quando Estevão está sendo apedrejado, ele diz assim, pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem, aquele que vocês dizem que está morto, em pé, de braços abertos, à destra de Deus Pai. Irmãos, é a ressurreição que nos faz, caminhar, é a ressurreição que nos faz dar o próximo passo, é a ressurreição que nos faz dizer assim, não, nós vamos. Pastor, por que nós vamos vencer? Por causa da ressurreição. Pastor, por que nós não vamos ser dissipados, acabados? Por causa da ressurreição. É a ressurreição que te trouxe hoje aqui. Diga comigo assim, a ressurreição é maior do que o câncer. Diga, a ressurreição é maior do que a guerra. A ressurreição é maior do que armas químicas. A ressurreição é maior que o inferno. A ressurreição, ela é maior que tudo. Por essa razão a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por que razão, irmãos? Porque todos nós temos diante de nós a ressurreição. A ressurreição para alguns de nós está daqui a algum tempo, mas a ressurreição para outros
vai estar mais longe. Mas não importa se está perto ou se está longe. O que importa é que se nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós caminhamos ao encontro da ressurreição. E para chegar na ressurreição, nós temos dois momentos. Ou Deus sopra a trombeta e nos arrebata, porque veio o arrebatamento, ou nós vamos passar por uma coisinha chamada morte. Mas a morte é o que, irmãos? A morte é apenas uma cortina. Diga comigo assim, a morte é só uma cortina. 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 Aí você passa pela cortina. Já viu aquelas cortinas que são de fitinhas? Já viu? Me permita esse sentimento que Deus me deu. A morte é uma cortina de fitinhas. Cada fitinha tem um nome. Cada fitinha tem um nome. Esse foi um entendimento que Deus me deu há algum tempo. A morte é uma cortina de fitinhas, formada de fitinhas. Cada fitinha tem um nome. Vamos pensar alguns nomes? Uma fitinha chama-se bala perdida. A outra fitinha chama-se estupro seguido de morte. A outra fitinha chama-se uma overdose de drogas. A outra fitinha chama-se um alcoolismo de último grau. A outra cortina chama-se uma crise renal, uma morte súbita. Cada fitinha tem um nome. Qual é o valor desses nomes? Se você está passando para a ressurreição. Qual é o valor? Nenhum. Nenhum. Para aqueles que ficaram vão dizer, ih, pastor, foi bala perdida. Mas quando ele passou por aquela cortina, ele está assim, ah, meu Deus, obrigado. Você pensa, o que foi? Você chegou aqui porque é bala perdida? Não importa. Eu agora estou no gozo do Pai. Agora estou na presença do Senhor. Agora estou no descanso eterno. Então a cortina, o nome da cortina, não diz nada. O nome da cortina é só para quem está do lado de cá ler. É só para estar na capa do jornal. O nome da cortina não diz nada. O nome da cortina para um time de futebol, Chapecoense, foi uma queda de avião. É só o nome da cortina. O nome da cortina é uma arma química que um perturbado e possuído joga sobre pessoas indefesas. É só o nome da cortina. É só o nome. O nome da cortina é só um diagnóstico que o exame deu, metástase. É só o nome da cortina. Mas se você é do Senhor, aquilo é só um nome. Porque o teu compromisso, a tua aliança é com a ressurreição. Você crê nisso hoje, nessa manhã? Irmãos, a ressurreição é a mensagem mais importante da nossa vida. É a mensagem mais importante da tua vida. É por essa razão que lá no final da Bíblia, lá no Apocalipse, ele vai dizer, e ele vai enxugar toda lágrima, toda dor, todo pranto, todo sofrimento.